Caleidoscópio está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Tem gente no Brasil inteiro recebendo o nosso sinal e, claro, acompanhando aqui o programa. Quero aproveitar para mandar um abraço para o pessoal de Atibaia, em São Paulo. Gente, tem uma galera lá ligada aqui com a gente. Valeu pelo carinho, viu? E você que está perto, longe, mas está conectado de alguma forma pelas redes sociais, aproveite os presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí pra você o telefone da bitela. Não dê bobeira, gente. Aproveita, corta lá um cineminha e uma pizza na sua casa. Participe! Vamos então retomar aqui o tema do programa de hoje. Estamos falando sobre raios. Você que tá aí, participe com a gente. Mande um recadinho, pergunta. Tá todo mundo aqui esperando, hein? Bom, o Demetrio, no bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre como os raios são formados, né? A rede elétrica, essa fiação, a gente pensar nesse aspecto, ela ajuda a proteger um pouco a cidade? Bom, o que acontece é que na região urbana, né, você tem uma grande quantidade de pontos de aterramento artificial, tá? Toda residência ela tem um aterramento na medição, no famoso relógio, tá? Uhum. E os postes da rede elétrica são aterrados, né? Antenas de repetidoras de celular e tal. Então, na rede urbanizada, a probabilidade de você sofrer uma descarga, ela cair na sua cabeça é mínima, uhum, tá? Agora, o perigo está em deixar os aparelhos conectados à tomada durante as tempestades ou utilizar determinados aparelhos que requeram o uso da tomada elétrica, uhum, durante a tempestade. E também tomar banho durante a tempestade. Até uma vez eu falei que não podia tomar banho. Aí o pessoal riu, falou, não pode tomar banho durante a tempestade. Durante a tempestade, né? Apesar de que na crise hídrica que a gente está, é bom evitar, né, quantidade em excesso de banho, né? Vamos reduzir aí para ajudar a água. Uhum. Agora, na zona rural, locais descampados, aí o cenário é diferente. Você tem condições muito propícias à tensão de passo. Eu vou explicar o que é a tensão de passo. Qual o risco que você corre ali? Por exemplo, você está na lavoura, né, trabalhando ali, o tratorzinho, enxada e tal. É um local descampado. Você, observando a chegada de uma tempestade, a principal medida é procurar um local seguro. O que seria um local seguro? Uma construção de alvenaria, uma casa de tijolos, tá? Um veículo metálico, que a gente tem veículos aí de fibra de vidro que não serviriam como proteção, uhum, tá? Porque a fibra de vidro é isolante, então ela não vai formar o que a gente chama de gaiola de Faraday, que você vai ficar lá dentro protegido e caso esse veículo seja atingido, ela vai percorrer somente a lataria, você está no mesmo potencial, então não vai sofrer uma diferença de potencial, consequentemente não vai sofrer um choque elétrico, tá? Uhum. Agora, o que não se deve fazer? Não se deve fazer nunca. Ficar embaixo de árvore, porque a árvore ela é um ponto mais elevado, ela vai atuar como um para-raio. Essa descarga de milhares de volts, o professor pode até falar mais ou menos quantos volts que seriam 100 milhões de volts. Né? Se a gente for pensar isso em chuveiro elétrico, professor, quanto que daria mais ou menos? 100 milhões a 1 bilhão de volts, mais ou menos. 1 bilhão de volts, meu Deus. Uma corrente de cerca de 30 mil amperes. 30 mil amperes. O calor desenvolvido aí é cerca de 30 mil graus, 5 vezes maior do que o Sol. Caramba! Então, aí essa descarga, com toda essa energia que o professor falou, caindo numa árvore, ela vai para o tronco, raiz, e ela vai se dissipar gradativamente no solo. Uhum. Né? Então, muito próximo do tronco, eu vou ter um nível de tensão muito próximo desse valor total. Uhum. E ele vai decrescendo à medida que eu vou me afastando da árvore. Eu estou em pé,
esse pé está próximo da árvore, esse aqui está um pouquinho mais longe. A diferença de potencial em função desse decréscimo vai causar a tensão de passo, ou seja, esse pé está num potencial e esse está num outro potencial. Essa diferença de potencial é o choque elétrico que eu vou sofrer. Né? É muito Tem essa comum... história também, na hora de descer do carro, tem que descer com os 2 pés? Se você sofreu esse raio no veículo diretamente? Ou isso é um mito? Porque tem vários mitos também que envolvem, né? Nós vamos falar sobre eles também. Isso não daria essa diferença de potencial? Não, porque se o raio cair no veículo vai ser tão rápido que se você estiver descendo ali, é mais fácil ganhar na loteria. Agora, existe uma situação por exemplo, um veículo que atinge um poste da rede elétrica, esse poste se quebra e cai o fio energizado sobre o veículo. A lataria do veículo vai estar energizada. Se você descer do veículo, você vai estar fazendo uma ponte elétrica ali, uma conexão veículo-lataria energizada com terra. Né? O certo é saltar com os 2 pés juntos o mais longe possível. O contrário também. Você vê que tem pessoas ali dentro precisando de socorro, percebe que tem um fio elétrico sobre o carro. Se você for fazer esse salvamento, você vai estar fazendo essa ligação. Você está no potencial terra, o veículo está no potencial fase, fio elétrico. Aí você está fazendo essa conexão. Deixa eu só ouvir a Brenda aqui, porque ela está concordando. Eu acho que ela está ficando ainda mais assustada, né, Brenda? Está mais assustada? Realmente, só falar assim, eu já fico com mais medo. Porque eu tô vendo Que tipo de prevenção, assim? Você falou que vai para casa, fica lá, né, debaixo da coberta, quietinho. Que tipo de prevenção você toma? A partir até das dicas que ele já deu aqui. Eu desligo realmente tudo da tomada, assim. Até geladeira? Desligo. Tipo, quando eu tô na minha casa, eu desligo tudo. Pra evitar, tipo, se cair o raio, não sei, estragar ou vier me atingir, alguma coisa assim. Tá. Aí eu queria ouvir um pouquinho, porque nós temos essa situação também das pessoas que desligam, né, ô João, e acham que resolveram o problema desligando só da tomada, né? Muitas vezes o problema não tá só no desligar, né? Não. Tem algo mais que pode ser feito? Então, quando a pessoa não tem nenhum dispositivo de proteção adequado, realmente desconectar o aparelho da rede elétrica é uma segurança. Mas nem sempre a pessoa vai estar presente para desligar o aparelho da rede elétrica. Um equipamento funcionando, por exemplo, em stand-by é um equipamento que está em repouso. Então, normalmente, ele está ligado. Então, existe hoje dispositivos especiais, inclusive para os eletrônicos, que tem a função de protegê-los contra as pequenas correntes, porque é um aparelho muito sensível, e ele é chamado de DPS, dispositivo de proteção contra surto, e a principal função dele é realmente desviar o excesso de tensão através de corrente para a terra, evitando a queima dos aparelhos. E é bom lembrar que pela norma brasileira da ABNT 5410 é obrigatório o uso desse dispositivo. Desde 2014, né? Desde 2004, na nova norma, exige-se que as instalações elétricas tenham dispositivo de proteção contra surto. E onde que é instalado esse dispositivo? Esse dispositivo ele pode ser instalado diretamente no quadro de distribuição da residência, pode ser instalado no quadro de medição, em alguns casos, mas normalmente ele é instalado no quadro de distribuição e ali ele está protegendo toda a residência elétrica contra como se diz, contra o estrago que vai ocorrer nos aparelhos sensíveis. Porque os eletrônicos, com pequenas correntes, eu diria que ele pode vir a queimar. Pois é, foi até o que o Demétrio colocou, né? Logo no início da fala dele, ele falou a respeito desses equipamentos eletrônicos diretamente. A pessoa que já tem lá na casa dela esse quadro, ela consegue fazer uma adaptação ou ela tem que trocar o quadro todo? Muito fácil de se fazer. Ele funciona, ele é muito semelhante a um disjuntor, né? Ele fica inclusive do lado desse disjuntor. Nós temos a exigência hoje do fio terra, né? Que há pouco tempo, diria que a partir de 2007 apareceu o uso do fio terra devido ao sistema de aterramento ter mudado, chamado TNS, terra e neutro separado. Antigamente era TNS
TNC, terra neutro comum. Então, a partir dessa época, com esse fio terra, que é o condutor que desvia toda a fuga de corrente e também o excesso da corrente pelos raios para a terra, protegendo os equipamentos. Legal. Bom, então jovens que moram sozinhos, né, ou que moram acompanhados, numa tempestade, antes de sair de casa, desligue da tomada para correr menos risco. Ou então existe também pequenos aparelhos, são DPS, vamos dizer, unitários para proteger alguns equipamentos. Que nós vamos mostrar no próximo bloco. Porque agora vamos de música então, gente? Vamos lá, né? Hoje, fazendo um som aqui super legal pra gente, a Tássia. Eu queria aproveitar também e agradecer a Rose Ramos, tá ligada no Caleidoscópio, e mandou um recadinho pra gente. Eu não tenho medo de raios, mas fico com pena dos animais domésticos. Ah lá, o caso que você colocou, principalmente os cães. Quando começam a formar as nuvens, eles têm a percepção e começam a uivar. Quando começam os raios, eles se desesperam. Falamos sobre isso logo no início, né, Rose? Muito obrigada mesmo, viu, pelo seu recadinho. Eu fico aguardando o seu que está aí em casa assistindo e acompanhando o programa. Vamos lá de música, então? Bora lá? O que você vai apresentar agora pra gente? Essa música é de dois queridos amigos, Luiz Chiara e Gabriel Garcia. Chama Peça, eu que gravei no caso. Fiz uma versão bem legal, na verdade tem ela gravada, tá no SoundCloud, no YouTube. Aqui a gente fez uma versão nossa, né? Acústica, né? Acústica. São mais violão e voz, assim. Que delícia. Então vamos Ele lá até pra canta gente comigo. conhecer. Vamos, licença, meus amigos. Peço pra você pedir pra mim parte do meu peito pra te dar. Planto o meu pranto, pesa pouco que sou. Prezo por você, preso por você, peço um favor. Por amor, por Deus, prenda-se a mim. Tanta coisa pra viver, pra que então ficar assim? Eu sem você, você sem mim. Eu sem você. Peço pra você pedir pra mim parte do meu peito pra te dar. Planto o meu pranto, posso até pedir perdão pelo meu silêncio, pelo sim ou não, peço perdão. Mas por